Oi gente, meu nome é Michele Camargo, sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre o caminho do meio na educação. No último vídeo eu falei sobre duas formas extremas de educar a criança, que foi o autoritarismo e a permissividade. E eu deixei uma questão no final do vídeo que foi: será que existe uma forma mais equilibrada de educar? Será que existe um caminho do meio que não vá nem para um extremo nem para o outro? E sim, a resposta é sim, existe. Hoje temos vários estudos que comprovam que existe uma forma mais saudável de lidar, que tem um resultado muito mais positivo. É sobre isso que vou falar. E para falar sobre esse caminho do meio, eu quero citar um estudo que tem feito muito sentido para mim, que é o estudo da disciplina positiva. Se você ainda não conhece, vale a pena pesquisar. É um estudo muito rico sobre a educação das crianças. E a primeira coisa que ela nos faz refletir é o porquê as crianças de hoje não são mais como as crianças de antigamente. Tem muita gente que fala, antigamente bastava o adulto olhar para a criança que a criança já ficava quietinha, né? A criança obedecia de uma forma muito mais fácil do que hoje. Na verdade, o que acontece é uma mudança na sociedade. A sociedade está progredindo. As pessoas não aceitam mais relações de submissão com tanta facilidade igual antigamente. Antigamente, a mulher aceitava uma relação de submissão, né? O marido mandava e ela obedecia e isso era aceitável. Da mesma forma, o marido tinha essa mesma relação de submissão com o chefe. O chefe agia de forma mais autoritária, mandava e ele aceitava porque tinha medo de perder o emprego, aceitava essa relação de submissão e muitas vezes as pessoas acabavam desrespeitando, humilhando e isso era aceitável. Hoje, com o progresso da sociedade, a gente vê que as pessoas não aceitam mais facilmente essa relação, né? As pessoas buscam por igualdade, buscam por dignidade e por respeito, né? E o que acontece é que essas crianças, elas estão acompanhando esse progresso da sociedade. Elas estão nascendo em uma época em que isso não é mais aceitável. E ela aprende através do exemplo, através das pessoas que estão ao seu redor, de tudo que está acontecendo, que isso não é legal. Não é legal se submeter assim, de forma passiva, né? E da mesma forma que o adulto busca respeito e dignidade, a criança também quer ter respeito e dignidade. Por isso que é tão importante a gente agir com respeito, né? Mas outra coisa que a gente deve refletir é que está tão enraizado em nós essa questão de que a gente precisa ser rígido, a gente precisa ser autoritário, temos que punir mesmo para fazer a criança obedecer, porque isso é passado de geração para geração e está no nosso inconsciente. Então, muitas vezes a gente repete isso de forma automática e a gente não consegue nem refletir sobre os nossos atos. E muitas vezes a gente até acredita que essa é a forma mais correta. Mas hoje, felizmente, nós temos muitos estudos aí para nos auxiliar e para nos mostrar que isso não traz consequências positivas, né? Agir e reforçar esse medo na criança não traz uma conexão, não traz uma relação positiva entre criança e adulto. É aí que a disciplina positiva reforça que nós precisamos desse respeito mútuo. E uma forma de atuar com a criança que traz esse respeito mútuo é agir com gentileza e com firmeza ao mesmo tempo, as duas coisas juntas. Por quê? A gentileza, ela vai mostrar para a criança o respeito que você tem a ela. Você vai mostrar uma empatia, você vai se colocar no lugar dela antes de agir, você vai entender o porquê que ela está agindo daquela forma, né? Você não age só na superfície, você não quer só punir aquele comportamento, mas você vai enxergar de uma forma mais profunda os sentimentos dela, o que levou ela a agir daquela forma e vai conseguir agir com respeito, né? Agir de forma gentil para que ela aprenda o que é respeito. Porque a criança, ela aprende através do exemplo, né? Ela vai saber o que é respeito só se ela for tratada com respeito. É uma coisa lógica, mas que muitas vezes a gente não age assim. E a firmeza? A firmeza é importante para mostrar respeito por nós mesmos.
porque a criança precisa saber disso também, né? Então nós temos que agir com firmeza para nos respeitar, respeitar o ambiente, respeitar as pessoas que estão envolvidas, dependendo de cada situação. E por isso é tão importante que a gentileza e a firmeza caminhem juntas, porque quando a gente age só com gentileza e não age com firmeza, a gente corre o risco de ser permissivo. E quando a gente age de forma firme, sem ser gentil, a gente corre o risco de cair no outro extremo do autoritarismo. Então, gentileza e firmeza ao mesmo tempo. E só assim que a gente vai conseguir criar uma conexão saudável com a criança, porque ela vai perceber que ela tem alguém ali para guiá-la de forma respeitosa, e não para nutrir um medo, e não para impor uma guerra, para fazer ela aprender de forma agressiva, né? Porque isso separa a criança do adulto. E essa forma gentil e firme une, né? Você mostra para ela que através do amor você vai conseguir ensinar as coisas, né? E essa base de amor e respeito vai fazer essa conexão se fortalecer. E isso é muito importante. E só assim a gente vai conseguir atingir resultados positivos a longo prazo, que é o que mais importa, né? Nós vamos conseguir ensinar habilidades valiosas de vida para essa criança, que vai auxiliar na formação de um bom caráter, que eu acredito que é o que o adulto busca, né? E para resumir esse caminho do meio, eu quero citar uma frase de Divaldo Franco, que para mim ele resume perfeitamente isso, é que ele fala que nós não devemos utilizar a nossa energia para disciplinar sem amor e nem devemos utilizar o amor para deixar de disciplinar. E esse é o caminho do meio, né? É a gente ter como base uma disciplina com amor e respeito mútuo. Então, como eu gosto de finalizar sempre com uma questão, eu quero que a gente reflita sobre o seguinte. Eu sei que muita gente deve estar pensando, mas isso na teoria é lindo, né? Mas na prática são outros 500. E realmente eu concordo, por isso eu quero deixar uma questão. Por que é tão desafiante agir de forma equilibrada com a criança? Por que esse caminho do meio é tão desafiante? Então, gente, eu acho assim, se isso fez sentido para você, se você concorda comigo ou se não concorda, se não fez sentido, deixe seu comentário para a gente refletir. Se te interessa o assunto, se inscreva, aperta no sininho, que semana que vem vai ter mais vídeo sobre esse assunto. Muito obrigada e até breve.